A morte de uma alagoana por causa de uma cirurgia plástica clandestina levanta um alerta. Para fazer esse tipo de procedimento, tem que procurar um especialista. Por causa do aumento do salário mínimo, a contribuição de quem é MEI também aumentou, mas estar com as contas em dia traz uma série de vantagens. E a gente mostra como os estudantes podem recadastrar o cartão Bem Legal escolar. O Bora Nordeste está começando. Olá, muito bom dia. Recentemente, uma alagoana de 33 anos morreu após uma cirurgia plástica clandestina aqui no estado. Esse caso levanta um alerta para os riscos desse tipo de procedimento. O Henrique Pereira conversou com um especialista sobre esse assunto e tem mais detalhes para a gente. A alagoana Suzana Thaís Ferreira da Silva, de 33 anos, foi mais uma das vítimas de um procedimento estético clandestino ocorrido na última semana aqui em Alagoas. Infelizmente, muitas pessoas se deixam levar por ofertas que, comparado ao procedimento padrão, são mais baratas, porém não oferecem o mínimo de segurança para esses pacientes. Ela sofreu uma embolia pulmonar após aplicar silicone nas nádegas, em um ambiente totalmente diferente de um hospital, e sim num quarto de hotel. Para que a gente entenda um pouco mais os riscos que essas pessoas correm ao fazerem esse tipo de procedimento sem ser com um profissional habilitado e sem ser num lugar especificamente para tal, a gente vai conversar com o cirurgião plástico Felipe Mendonça, que gentilmente nos atende. Doutor, muito obrigado pela atenção. Infelizmente, mais uma vítima que olhou, poxa, uma oferta boa, mas não se muniu dos procedimentos necessários para uma intervenção tão grande assim. Exatamente, Henrique. Eu queria alertar a população, a nossa sociedade, que a única especialidade, a única pessoa que pode fazer uma gluteoplastia é um cirurgião plástico. Existem diversas técnicas que podem dar excelentes resultados. Nós temos excelentes resultados, mas a gente tem que fazer a cirurgia com segurança. O procedimento tem que ser feito em hospital, que tenha suporte de UTI, que seja por um profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que dê toda a segurança para que esse paciente venha ter êxito no seu objetivo. E o que, infelizmente, não aconteceu com a senhora, que procurou meios mais fáceis, baratos e sem qualificação e, enfim, terminou muito mal essa história, né? Doutor Felipe, em relação a esse tipo de procedimento, não é apenas escolher aquilo que vai fazer, chegar no dia e fazer. Existem exames, por exemplo, pré-operatórios a serem feitos para que esse procedimento ocorra de maneira segura. Exatamente. É um procedimento consagrado já, a gluteoplastia. Então, a gente pode colocar gordura, a gente pode colocar prótese de silicone com resultados magníficos. Para isso acontecer, a gente pede ao paciente exames pré-operatórios. Então, primeiro de tudo, uma consulta com um profissional credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Depois disso, a gente vai avaliar, vai escolher que técnica que vai usar e vai solicitar os exames pré-operatórios. Então, a gente vai estudar o coração do paciente, vai estudar o sangue, as estruturas internas com exames de imagem, a avaliação de cardiologista, de anestesista, de alergologista, para que a gente evite o mínimo possível de complicações. Agindo dessa forma, dificilmente vai acontecer, mas mesmo a gente tomando todos os cuidados, ainda há pequenas complicações. Você cercando-se de toda essa aparelhagem, ainda tem problema. Você imagine a pessoa fazer num quarto de hotel com uma pessoa que não tem formação profissional para executar. Então, assim, pedir para dar errado. Exatamente em cima do que o senhor falou, a importância de se entender procedimento estético, procedimento de saúde, tem que ser feito no ambiente hospitalar. Porque mesmo, como o senhor disse, mesmo com todos os exames alguma coisa acontece, sem um monitor cardíaco, sem um profissional ali na retaguarda,
tende a dar errado. Exatamente, a gente se cerca de tudo. Eu, pelo menos, sou super criterioso no meu pré-operatório. Os pacientes assim, doutor, isso tudo de exame? Isso tudo de exame. Então, assim, a gente se cerca de tudo que pode, que está disponível na medicina e mesmo assim acontecem complicações. Então, assim, bater nessa tecla que existe informação. A gente tem Instagram, tem site, tem toda a oferta de informações possíveis. Eu faço o meu Instagram lá, direto estou falando sobre esse tipo de cirurgia, entre outras, e assim, falta de informação não falta. Né? Na falta de informação não falta. O que falta é a paciente querer fazer a coisa correta. Né? Doutor, além disso tudo, tem toda uma questão. O senhor, enquanto cirurgião plástico, não é porque o desejo do paciente ou da paciente ele está caracterizado naquele momento que o procedimento necessariamente vai ser feito. Existe sempre uma pressão social, uma pressão estética, e cabe também ao profissional ter a segurança de passar essa segurança para o cliente se aquele é um procedimento realmente necessário de ser feito, que precisa ser feito. Né? Exatamente. Eu amo operar. Agora eu sei também contraindicar um procedimento, entendeu? Se a paciente está acima do peso, se a paciente não está com a cabeça legal para se operar, porque muitas vezes a paciente vem com problemas pessoais, matrimoniais e que não está bem com o marido e que quer procurar uma solução para um problema que não é a plástica que vai resolver. Infelizmente, esses são casos recorrentes, né? São muitos casos e a gente tenta o máximo de trabalhar a cabeça do paciente antes de ofertar uma cirurgia. Então, assim, eu já neguei diversas cirurgias porque não era o momento da paciente realizar aquilo. Então, assim, se ela não está bem de cabeça, como é que ela vai fazer um pós-operatório legal, né? Então, assim, é preciso que tá todo mundo confluindo, as forças confluindo para que aquele objetivo seja alcançado. Para a Band Nordeste, Henrique Pereira. Mudando um pouquinho de assunto, a conta de luz deve aumentar 15% em todo o país. Além da inflação, também tem um acréscimo por causa da pandemia. Está tudo anotado mês a mês. Contas de gás, telefone, TV a cabo e a única que subiu foi a de energia. Também, assim como muita gente, Érica passou a trabalhar de casa desde o ano passado. Resultado, de R$100, a conta pulou para 165. Qualquer valor que acrescente nos nossos custos, a gente estava acostumado a pagar X todo mês, nas contas, aí vem X e mais alguma coisa, impacta muito e a gente sente, óbvio. Além do reajuste anual, por conta da inflação, este ano as tarifas vão subir mais por causa de um empréstimo de cerca de 15 bilhões de reais que as distribuidoras receberam do governo devido à pandemia. Como o consumo caiu em 2020, as distribuidoras tiveram prejuízo porque não revenderam a energia que já tinham comprado antecipadamente das geradoras. Porque reduziu o mercado de energia elétrica e ele começou a reduzir de uma forma muito intensa, principalmente no segundo trimestre do ano passado. E, ao mesmo tempo, houve um aumento bastante grande da inadimplência. As distribuidoras começam a pagar agora o empréstimo ao governo federal. E essa conta vai ser repartida entre os consumidores ao longo de 5 anos. O aumento vai variar de acordo com a região e também com a distribuidora. Mas, segundo os cálculos de empresas que atuam no setor, deve ser, em média, de quase 15%. Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o impacto pode ficar em torno de 20%. No Sudeste e no Sul, o reajuste médio deve ser um pouco menor, de 12% a 13%. No próximo bloco, por causa do aumento do salário mínimo, a contribuição mensal de quem é MEI também subiu. Mas estar com as contas em dia traz uma série de vantagens. A gente mostra isso daqui a pouco.